Olá, nono ano. A gente agora vai dar continuidade ao capítulo 6, que tem como tema a origem da vida, gametogênese e embriologia. Na aula passada a gente falou sobre a origem da vida e a gente hoje vai estar falando sobre gametogênese, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de gametogênese, a gente já vai começar definindo o que é isso, tá? Então, a gametogênese, o nome é bastante sugestivo, né? Gametogênese é o quê? É o processo de produção de gametas, tá? E aí nós já sabemos que os gametas, eles são haploides, né? Isso significa que eles possuem metade do número de cromossomos. Isso indica que durante o processo da gametogênese ocorre a meiose, tá? E aí, quando a gente fala da gametogênese masculina, ela vai estar recebendo o nome de espermatogênese, tá? E a feminina vai receber o nome de ovulogênese, ok? E aí, quando a gente fala da gametogênese, a gente vai estar dividindo ela em 3 etapas, tá? Essas etapas, elas são distintas e ela vai estar sendo dividida em multiplicação, crescimento e maturação. A gente agora vai ver uma imagem, que inclusive é a imagem do livro de vocês, para a gente poder entender um pouco melhor, tá? Repara que tem aqui, ó, no cantinho esquerdo, eu vou apontar de vermelho, que vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Ó, aqui seria a primeira etapa, tá vendo? Que é a fase de multiplicação. Aqui seria a segunda etapa, que é a etapa do crescimento. E aqui seria a terceira, que é a da maturação. Tanto do masculino quanto do feminino, tá? Só acompanhar essa linhazinha que tá aqui. Eu não vou desenhar porque acaba rabiscando tudo e às vezes acaba embolando um pouco. Então vamos lá, vamos falar dessa primeira etapa aí. Essa primeira etapa que a gente chama de multiplicação, o que vai ser essa etapa aí? A multiplicação vai ser uma etapa que vai ser marcada pelas mitoses, tá? Então vai acontecer inúmeras mitoses nessas células germinativas dentro das gônadas, tá? E vai ter como resultado um grande número de gônias, que são chamadas de espermatogônias nos testículos, né, no caso dos homens, nos testículos, e nas mulheres são as ovogônias, que no caso seriam nos ovários, tá? Aí a segunda etapa, que é a etapa do crescimento, que é essa segunda etapa aí, é uma etapa que ocorre, que vai ocorrer? As gônias vão estar se desenvolvendo e elas vão estar se transformando no que a gente chama de citos 1, ou também pode ser chamada de citos primários, tá? Que aí na imagem está como espermatócitos 1 para os homens, né, na espermatogênese, e no caso da ovulogênese está como ovócitos 1, tá? Se vocês olharem, é o nome que está aí. Depois, nessa última fase, que é a fase de maturação, é uma fase que vai ocorrer a meiose, tá? Então, o que vai acontecer aí? Vai estar ocorrendo a meiose, e aí lá no final, forma-se, ao final da primeira divisão meiótica, os citos 2, tá? Ou também chamados de secundários, tá? Que são o que vocês estão vendo aí na imagem, espermatócitos 2 e, no caso das mulheres, ovócitos 2, tá? E lá no final da meiose, os gametas, tá? Então, a gente tem algumas observações aqui para fazer, que seria o seguinte. Quando a gente fala da ovulogênese, se vocês olharem aí na ovulogênese, vocês vão perceber que ela formou um óvulo, né? E ela formou o que vocês estão vendo aí de corpúsculo polar, tá? Isso daí é muito importante, por quê? Porque esse processo da citocinese, nesse caso aqui, ele não é igual, ele não vai formar 4 células iguais, né? Na realidade, vocês estão vendo que é diferente. Então, no final de tudo, ele vai formar uma célula grande, tá? E as outras são menorzinhas, que são essas que eu acabei de falar, que são os corpúsculos polares. Esses corpúsculos polares, eles vão estar se degenerando, tá? E isso, na realidade, é muito importante, por quê? Porque a partir do momento que você tem um gameta grande e ele está bem formado, isso vai estar garantindo a possibilidade de uma célula-ovo após a fecundação. Se ao invés disso se formassem 4 células-ovo, né, pequenininhas, teria uma grande chance de nenhuma delas vingar, tá? Nenhuma delas ir para frente. Então, isso é bastante importante no processo da ovulogênese. Agora, quando a gente fala da espermatogênese,
Se vocês olharem aí, os quatro produtos finais dessa meiose formam gametas maduros, tá? Porque no caso da espermatogênese, essa produção dos gametas vai começar a acontecer lá na puberdade e ela vai seguir durante toda a vida adulta desse homem, ok? E quando a gente fala dos gametas masculinos, eles acontecem sempre numa sequência de forma contínua, ok? E no caso das mulheres, né, como eu estava falando, no caso dos homens, na espermatogênese, esses gametas eles vão estar sendo formados por toda a vida adulta, né? No caso das mulheres, da ovulogênese, o que que acontece? Essa produção de gametas maduros, ela vai acabar quando dá início à menopausa, né? Então, vai se encerrar essa produção de gametas lá por volta de mais ou menos 50, 55 anos, que é por onde ocorre a menopausa, tá? E aí, voltando só alguns detalhes dessa espermatogênese aí, a gente tem que saber que na espermatogênese, as espermátides, elas vão sofrer uma espécie de diferenciação, tá? Que vai estar formando os espermatozoides, né? Como tá aí na figura também, vocês estão vendo 4 espermatozoides. E aí, nessa etapa, o que que vai acontecer? Ocorre o desenvolvimento do flagelo e também o do acrossomo, tá? E uma redução da célula de modo que ela possa ter mais velocidade e menos perda de energia, tá? Quando a gente fala da ovulogênese, tá? Que é da parte feminina, ao longo dessas divisões, a maior parte dos recursos do ovócito 1 vai ser direcionada para o desenvolvimento de um ovócito 2, tá? Que aí, como a gente já falou, ele só vai completar a sua divisão meiótica formando o óvulo quando ele for fecundado, ok? Então aqui a gente encerra essa parte de gametogênese, tá? E na próxima aula a gente vai estar falando sobre embriologia, ok? Beijo para todos e até mais.